Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós contamos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E nós estamos nessa série incrível que é Gestão das Emoções. Hoje é o nosso segundo episódio e hoje nós vamos falar de um tema muito atual, muito procurado pelas pessoas, que é ansiedade. Como se livrar da ansiedade, né? E aqui eu já vou começar, só não esquece de curtir o canal, de compartilhar esse vídeo se você conhece alguém que está ansioso, que está passando por algum momento de ansiedade, que está tomando algum medicamento de ansiedade, encaminhe essa mensagem e não esquece de curtir esse episódio. Então vamos já começar com a nossa convidada mais que especial, perguntando para ela: ansiedade é falta de fé? Ansiedade. O que é ansiedade? A gente tem que começar pela definição de ansiedade. Ansiedade é um perigo imaginado, uma ameaça imaginária. Ela não existe. A ansiedade é uma resposta exagerada ao medo. O medo é uma reação de defesa diante de algo real que se lhe apresentou. Muito natural, precisamos disso para nos proteger. Agora, a ansiedade é quando eu não controlo este sentimento e ele sai do controle e se torna um problema na realidade mental. Nem é tanta emoção. É uma estrutura de raciocínio de ficar imaginando o que não existe. Temores imaginários. Se isso é falta de fé, o que é a fé? Se a ansiedade é uma resposta a algo que eu imagino que vai acontecer, portanto é imaginário, não é real, não estou lidando com a realidade. A ansiedade está em cima de coisas que não existem, eu imagino que pode, o que vai acontecer. A fé é o quê? Certeza do que eu não vejo, mas creio que será. Quando se fala em fé, nós vamos levar a fé no sentido espiritual. Mas a fé é sempre uma confiança. Existe a fé natural. Por exemplo, nós estamos aqui. Sobre nós está um teto. Na realidade, estão andares. Existe algum perigo de isso tudo desabar na nossa cabeça e nos matar? Nós imaginamos, estamos tão tranquilas aqui, a fé é a certeza de quê? Que isso não vai acontecer. Por que estamos tão seguros? Porque acreditamos que foram cumpridas as leis, que tem material seguro. Então, se eu tiver medo, alguém pode chegar aqui dizendo: isso não vai cair, isso não vai cair. É imaginário. Mas você entra num avião. O avião pode cair? Pode. E por que você está lá tranquilo, sabendo que vai chegar ao destino? Isso é fé. Você não chegou ao destino. Mas você crê na capacidade, na segurança. Quando eu vou falar desses problemas emocionais, eu vou pensar mais num outro nível, não físico. Eu vou pensar no sentido espiritual. Fé em quem? Em Deus. Ansiedade é falta de fé? Sim. A ansiedade é um distúrbio. É um distúrbio. Eu tenho que tratar a ansiedade como distúrbio, por quê? Eu estou lidando com coisas inexistentes, imaginárias. Por isso, Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus com ação de graças. Jesus diz: por que andais ansiosos? O que vai fazer a minha ansiedade? É uma perda de tempo. Eu estou perdendo energia. Eu estou ocupando espaço na minha mente e nas minhas emoções com coisas que não produzem nada. Simplesmente minam a minha energia. Acabam com a sua energia. A Acabam ansiedade não vai resolver. Não resolve. Jesus. Olhar para os lírios dos campos. Não trabalham, não fiam, nem Salomão se vestiu. Então ele diz: vocês ansiosos podem acrescentar um palmo à sua estatura? Não.
Pode tornar um fio de cabelo branco ou preto? Não. Então, por que estás ansiosos? Então, sim, eu diria que a ansiedade é uma falta de confiança. Por que eu estou ansioso? Pelo futuro? O que é que vai acontecer amanhã? Mas se a minha vida está nas mãos de Deus, eu sei que Ele me levará a bom termo. Então, eu preciso realmente mudar o foco. Uma resposta seca seria sim, a ansiedade é falta de fé. E a ansiedade ela pode chegar a níveis mais patológicos ainda, né? Como a síndrome de pânico, que as pessoas não conseguem nem entrar no avião, não conseguem andar à altura, né? E a gente viu, tem um estudo que mostra que 80%, né, 81% desses distúrbios ocorrem nas mulheres na época que a gente tem as alterações hormonais. Então, no climatério, na menopausa. Então, a mulher, a partir dos 40 anos. Muitas vezes eu recebo pessoas, né, mulheres no consultório, que inclusive se separam nessa época, têm distúrbios de ansiedade, de burnout, de pânico, porque tem essas alterações hormonais, não sabem muito bem lidar com isso, enfim, não resolvem o problema, ainda pioram. Então, mediante isso, eu queria perguntar como blindar a sua mente, o seu coração, para se livrar da ansiedade. Bem, os sentimentos de ansiedade, de preocupação, eles podem ser angustiantes, mas você, quando fala de período de mudança hormonal, tem que ver que existe uma disposição que afeta o humor. O humor. Qualquer alteração hormonal no nosso corpo vai afetar o nosso humor. Não tem? E por isso somos mais tendentes, porque há uma alteração de humor, a concentrar a mente em questões do futuro. Você falou de separação, da fidelidade do cônjuge, do abandono dos filhos. Você começa a imaginar, porque já está com uma predisposição física. Eu diria que você primeiro tem que entender que o nosso organismo passa por mutações. E que Deus nos deu a ciência e que está aí a medicina que pode nos ajudar. Você está com 40 anos, você precisa fazer um check-up anual. Então, vamos para as coisas bem práticas, porque às vezes você quer espiritualizar o que não é espiritual. E vai atribuir tudo à questão espiritual. Nem sempre as coisas são espirituais. Às vezes, essa falta, esse distúrbio de humor pode estar relacionado não à falta de fé, não a um problema espiritual, mas a um problema físico, falta de vitaminas ou hormônios desequilibrados, não é? A testosterona baixou e tal. Você está sem energia. E o diabo parece que aproveita esses momentos, né, para lançar aqueles ataques, porque você está sem tanta disposição. Mas temos que blindarmos, nós temos que blindar a nossa mente. A ansiedade nos torna incapazes de aproveitar o presente. Então, a primeira coisa, você tem que pensar hoje. Por que eu vou pensar no que vai acontecer amanhã? O amanhã nem sequer chegou. A ansiedade nos rouba o gozo do que Deus nos deu hoje. Pare para pensar no que Deus já fez por você, nas bênçãos, seu corpo, sua saúde, seus filhos, sua família, tantas bênçãos, um país livre, o suprimento das suas necessidades. Pare para contar as bênçãos, em vez de pensar num futuro que não chegou. E quando você pensar no futuro, diga: meu futuro está nas tuas mãos, ó Deus. Eu sei que tu me levarás a bom termo. Aliás, a Bíblia diz isso. Deus levará a bom termo aquilo que nos concerne. A ansiedade é incompatível com a palavra de Deus. Incompatível. É um mandamento bíblico: não andeis ansiosos por coisa alguma. É o que Paulo diz lá em Filipenses 4:6. E como a ansiedade é um descontrole do próprio medo, a Bíblia fala para que não tenhamos temor, não se turbe o vosso coração.
O que é que Jesus diz? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, não se turbe o seu coração. Deus cuidará do seu futuro. Deus cuidará de você. Se Ele cuidou até hoje, Ele vai cuidar até amanhã. Então, pare de trazer o amanhã para o hoje. Diga, é um treinamento aqui na mente, mudar de foco. Falar com você, falar alto. Para aí, né? Se eu começar a pensar no futuro e ficar ansiosa, eu vou dizer, ei, Valnice, juízo na cabeça, tá? Para por aí. Você já esqueceu o que Deus fez no passado? Para. O futuro não chegou, viva o seu hoje. Você nem sabe se vai estar vivo amanhã. Não, viva o seu hoje da melhor maneira, usufrua, respire fundo, olhe para os pássaros, olhe para as árvores, olhe para o céu, olhe para as pessoas que estão à sua volta. Há tanta coisa boa que nós podemos contemplar em vez de ficar ansiosos. Ansiedade é uma perda de tempo, é uma perda de energia. Então diga, eu vou usar melhor o meu tempo, a minha energia. Toma um versículo, pega esses versículos que falam de ansiedade, pega lá. Eu não sei nem usar a Bíblia, não tem problema não. Pega lá o pai dos inteligentes, né, que é o Google, né? E põe lá, versículo sobre ansiedade. Aí tem lá um monte, já está tudo escrito, transcrito, não precisa nem pegar a Bíblia, né? Versículo sobre ansiedade. Leia, repita, personalize. Porque estás perturbado, ó minha alma, diz Davi. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Quer dizer, não tem nada a ver com o que está fora de nós. É aquele padrão de ficar pensando em coisas que não existem. E o pensamento vai sempre provocar emoções. É interessante pensar em Davi, né? Já que eu falei em Davi. Isso, da caverna. Da caverna, né? Porque ele estava sendo perseguido por Saul. Tinha que fugir, entra na caverna, foge. Aí ele escreve um salmo, faz uma oração. Tira minha alma da prisão. Olha, ele não disse, tira Saul do caminho, não, tira minha alma. Tira minha alma. Daqui da caverna. Quer dizer, eu estou prisioneiro. Falamos de José no outro episódio. José estava lá na prisão, mas a alma dele estava livre. A alma dele estava tão livre que o carcereiro ficou impressionado e colocou todos os presos debaixo da autoridade dele. Ele está lá como escravo na casa de Potifar, mas a sua alma está tão livre. Ele não está escravo. Dentro dele ele é livre. Então, tira minha alma da prisão. Você pode fazer essa oração hoje. Senhor, tira minha alma da prisão e eu vou te louvar. Eu não tenho razão para estar preocupado. Então, vamos olhar para Deus e dizer, tu me levarás a bom termo. Tu levarás a bom termo o que me concerne. Tu estás comigo. Não temerei o futuro. Cada dia é um novo dia. E com ele, a presença de Deus nunca nos faltará. Nessa época de ritmo de vida acelerado, né, que eles colocam até como uma verdadeira epidemia de ansiedade, principalmente na era pós-Covid, as pessoas falam, olha, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, né? Eu não tenho tempo de passar tempo com Deus, é tudo tão corrido, tudo tão rápido. E cada vez mais elas se alimentam, que a gente fala de dopamina barata, né? Dopamina barata é eu ficar... Dopamina é um hormônio que faz no cérebro dar uma sensação de prazer e bem-estar, de realização, né? E a dopamina barata é quando eu rodo lá na rede social, quando eu como um açúcar. É a dopamina barata, né? É aquela dopamina do diabo. Vamos falar que é a dopamina do diabo, porque isso vicia o meu cérebro em coisas passageiras, em sensações passageiras, né? Rápidas e passageiras. E, na verdade, a verdadeira dopamina que dá a gente a sensação de verdadeiro bem-estar, de gozo, de realização, são as realizações de longo prazo. Então, realmente, um projeto que eu executei, fiz com prazer e completei até o final. Mas isso tudo exige, né? Exige esforço do cérebro, exige concentração. Então, eu não posso estar ocupando a minha mente com esses pensamentos de ansiedade, de preocupação, porque senão eu não consigo executar o que eu fui chamado para ser, para fazer, né? Então, eu queria perguntar para você, como você faz, ou como você diria para uma pessoa que está começando, uma pessoa que acabou de ser despertada agora por esse podcast, que acabou de receber esse podcast
e está muito ansioso, não sabe o que fazer, como ela poderia começar a cuidar da sua vida espiritual, começar a desenvolver essa relação com Deus para não ter mais esse tipo de ansiedade? O que ela poderia fazer na vida prática dela, começando uma relação com Deus agora? O que ela poderia fazer? Dá uma paradinha, não precisa ser muito tempo, e conversar com Deus. A não se orar. Não, você vai falar na linguagem com que você fala com a pessoa íntima, amiga. Entenda algo. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Você não se relaciona com uma pessoa? Mesma coisa, chega diante de Deus e pode chegar e dizer: Pai, estou aqui. Como eu vi de um senhor que ele orava assim: Deus, aqui é o João. Aqui está o João. Simples, uma linguagem assim: Pai, quero te conhecer como não te conheço hoje. Revela-te. É uma oração tão simples, mas sincera. Vou lhe dizer, Deus vai se revelar a você. E Deus se revela através da Bíblia, da palavra. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia. Ah, mas não tenho nem como comprar. Você encontra Bíblia basta você ter um celular. Todo mundo hoje tem celular, não é? Quase. Basta você pegar lá, entra lá no aplicativo do seu celular e põe lá a Bíblia, e você baixa de graça a Bíblia. Está no seu celular. Aqui, né? Quantas Bíblias eu tenho aqui? Tudo que é língua. E tem várias versões, né? Tudo que é versão. Então, você está lá, você pode ler. E como eu disse há pouco, você pode entrar no Google. Qual é o assunto que lhe preocupa? Põe aquele nome, só escreva versículo sobre. E comece a conversar com Deus. Você acordou? Para uns segundinhos. E diga: obrigada, Deus, por este dia. Dormi, acordei porque tu estás comigo. Não tem que ser as minhas palavras, na sua linguagem. E você começa uma relação que você vai crescendo nessa relação. Pode começar com 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos antes de sair de casa, uma oração simples: guia-me. Pega um versículo, lê um versículo, transcreve, pode ler várias vezes aquilo que tocou o seu coração. Se você tem uma Bíblia, pode começar a ler no Evangelho de João, por exemplo, e aquilo que vai tocando. Então, a relação com Deus começa assim, de uma forma simples, e Deus vai se revelando a nós. Você vai começar a despertar, porque nós fomos feitos por Deus. Há um vazio no coração do homem que tem a forma de Deus, dizia Santo Agostinho. E o homem só descansará quando descansar em ti. Então, há algo lá dentro de nós, que no momento em que eu me inclino para Deus, é como se, na realidade, Ele já está de braços abertos, dizendo: eu estava esperando por você. Estou aqui. A Bíblia diz que todo que invocar, chamar o nome do Pai, será salvo. E a palavra ali quer dizer, vai ser atendido. Se eu chego e digo assim: Joana, você responde. Você diz: Valnice, eu respondo. Há uma interação entre nós. E Deus é uma pessoa. Quando eu digo Pai, Ele diz: pois não. Sim. Todo reino é teu. Ensina-me. Estou pronto a ensinar-te. Dei o meu espírito para te guiar todos os dias. É uma relação simples, como você tem uma relação com um amigo. Esqueça chavões religiosos. Eu sei que muita gente entra até mesmo numa igreja e aprende uns evangeliquês, umas manias horríveis. Não tem nada a ver, gente. Ah, eu posso orar deitado? Pode até dormir orando, viu? Não tem melhor maneira de dormir você deitar. Pai, eu me atiro nos teus braços, vou descansar. Claro, a oração é comunicação com Deus, comunhão. Orar é ter comunhão, comunicar-se. Ok, eu estou conversando com você, isso é comunhão. Com Deus é sim. A gente põe lá o nome de oração, né? Mas é uma comunhão, é uma comunicação. E pode falar com Deus assim, devagar, tá?
Porque, vamos dizer, se eu chego aqui desbobino para você, não deixo você falar, é um monólogo, não é? Mas se eu chego, falo, você me responde. Como antes daqui a gente estava batendo um papo em cima destes assuntos, né? Você fala, eu falo, você fala. A mesma coisa com Deus, você diz, Pai, dá uma pausinha. Que ora comigo sabe que eu sou das pausas, né? Falo devagar, falo suave. Às vezes eu estou lendo o versículo, estou lendo. Peraí. Quando a gente está Tem que fazendo culto, é assim, meditar. para, vamos ler devagar. Porque você para e percebe a reação de Deus. Por exemplo, eu chego e digo, Pai, eu já estou vendo Deus. Não é que eu estou vendo a imagem, não é isso. Mas eu sei que o Pai já olhou para mim. Ele está dizendo, pois não, minha filha. Então, essa relação comece essa relação com Deus. A ansiedade vai desaparecendo porque você relaxa. Você relaxa. Eu já falei aqui em outros que você precisa respirar. Está ansioso? Respira fundo. Volte para o presente. Não é? Aquilo que hoje se ensina tanto, não é? Você está plenamente ali na situação. Aprenda a viver. Observar o que está à sua volta, em vez de estar pensando num futuro que nunca chegou, que a ansiedade é isso. Você está antevendo problema, porque vai acontecer isso, porque vai acontecer. Vai nada, não vai acontecer nada. Calma, fica tranquilo, não vai. Deus está com você, Ele vai conduzir você em triunfo. Ah, mas eu não sei fazer isso. Você vai aprender. Você vai aprender, não fique ansioso, não fiqueis ansiosos, mas traga o pedido e deixe nas mãos de Deus. Aliás, o outro texto é lançando. Tome, né? De volta. A gente até falou no outro podcast sobre isso, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu até disse, olha, pega a mão aí, o que é que lhe preocupa? Tchumba, joga aí na cestinha e diz, Pai, lança. Deixa que Deus toma conta, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Repito, viva o hoje intensamente com Deus, Ele está com você. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Segundo, creia, Deus levará a bom termo tudo que lhe diz respeito. Terceiro, o futuro não chegou, mas quando ele chegar, lembre da promessa, eu sei que planos tenho para o teu futuro, planos de paz e de prosperidade. Então relaxa, meu filho, relaxa, minha filha, você vai vencer, porque Deus é maior do que tudo e Ele vai conduzi-la em vitória, de fé em fé, de vitória em vitória e de glória em glória. Amém, aleluia. Então, depois dessa palavra maravilhosa, se você conhece alguém que está passando por algum período de ansiedade, que está precisando se livrar da ansiedade, não esquece de compartilhar esse podcast, compartilhar esse vídeo e esteja com a gente no próximo episódio.